Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como é que vocês estão? Eu me chamo Felipe Paiva e hoje nós iremos aprender sobre a fatoração. Certo, mas o que é a fatoração? Fatoração é o processo de decomposição de um valor em diferentes fatores multiplicativos. Ou seja, se multiplicamos todos os elementos de uma fatoração, o resultado deve ser igual ao valor do número fatorado. Certo? É meio confuso de entender? Claro, mas ao decorrer do vídeo nós iremos, eu irei, na verdade, explicar melhor o que significa isso. E para entendermos melhor, é necessário saber o conceito de números primos, né, para poder fazer a fatoração. Por quê? Porque nós iremos fatorar somente com os números primos, que são, né, aqueles números que são divididos por 1 ou por ele mesmo. Ou seja, temos 2, o número 3, o número 5, o número 7 e assim por diante. Então vocês irão ver o decorrer do vídeo. Certo? Mas, com tudo isso, para que serve realmente a fatoração? Simplificar expressões, né, facilitando cálculos e resolução de equações. Ela também serve, né, para que a gente saiba compreender o MMC e o MDC, né, que é o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Né? Certo. Sabendo de tudo isso, como nós aplicamos de fato a fatoração? De uma forma bem básica, vamos lá. Vamos fatorar o valor de 120. 120, certo. Lembrando, a gente só pode fatorar um valor com números primos. E a divisão, ela tem que dar um valor inteiro, ou seja, ela não pode restar, não pode ser um resto. Certo. Temos aqui 120. Percebemos que ele é um número par. Então, nós veremos que há o 2, 3, 5 e 7. Mas aqui nós iremos dividir pelo 2. Então, 120 dividido por 2 dará 60. Certo. Percebemos aqui que o 60 ainda é um número par, ou seja, dá de dividir por 2. Então, novamente, dividir por 2. 60 dividido por 2 dará 30. Certo. Novamente, 30 ele é divisível por 2 e também por 3. Todos esses aqui podem ser divididos por 2 e por 3, mas fica a critério de você escolher com qual quer dividir. 30 dividido por 2 dará 15. Certo? Agora nós temos que o 15 ele já não pode mais ser dividido por 2. Então ele só será dividido por 3 ou por 5. Aqui a critério a sua escolha. Você pode escolher o 3 ou o 5. Eu vou escolher o 3 para manter a ordenzinha bonitinha. 15 dividido por 3 vai dar 5. E consequentemente, não pode dividir nem por 2, nem por 3, nem por 7. O 5. Então, vai ser dividido por ele mesmo. Resultado é sempre 1. Sempre tem que dar 1 a fatoração. Agora vamos lá. Nós percebemos aqui que o 2 ele se repete 3 vezes. Né? Então, o 2 ele vai ser elevado ao cubo, já que ele é 3 vezes repetido aqui. Vezes o 3, o solitário 3 e o solitário 5. Certo? Então aqui, 120, a fatoração de 120 é igual a 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Essa é a fatoração. Simples, rápida e básica. Claro, não é apenas isso, né? Porque ainda irá ser tratado os tipos de fatoração. Né? Muito obrigado a todos E aí, galera, me chamo Natanael Rosa, sou aluno de licenciatura em matemática da Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu falarei breve sobre números primo e número composto. Vamos lá, galera, falar dos números primos.
Eu escrevi uma breve definiçãozinha para nós partirmos daqui. Eu botei: o número natural primo é aquele que possui somente dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo, como vocês podem ver aí, né? Mas naturais, bora lá, números naturais. E os números naturais, né? Que são de 0 ao infinito, como conhecemos, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. E o zero? O zero é um número primo? Não, pois como a própria definição diz, o número primo se caracteriza como um número quando ele é dividido por 1 e por ele mesmo. E como sabemos, uma divisão do zero por zero dá uma indeterminação. E o número 1? O número 1 não é primo, pois pela própria definição, como escrevemos, possui somente dois divisores naturais distintos. E o número 1 não tem os dois divisores distintos, correto? Eu vou destacar agora para vocês o número 2. O número 2 é o número par, e dentro do conjunto numérico dos números naturais, ele será o único par primo. Então, é importante destacar isso. Aqui agora, eu vou escrever alguns exemplos de números primos para vocês verificar. Até tentar dividir aí, para vocês confirmarem como eles são realmente números primos. Por exemplo, 2... 3, 5, 7, 11, 3. E como vocês podem perceber, estão faltando alguns números. Esses números que faltam são os números compostos que vamos falar a partir de agora. E vamos falar agora do número composto. Como tinha dito anteriormente, vamos fazer uma pequena definição para ele. O número natural composto é aquele que possui mais de dois divisores naturais distintos. Por exemplo, botei alguns números para vocês verem, são aquelas lacunas, aqueles números que faltavam dentro daquela outra sequência de números, dos números primos. Eu dei um exemplo do 15. O 15, por exemplo, ele pode ser dividido tanto por 1, quanto por ele mesmo, pelo 3 e pelo 5. E é isso, galera. Espero que tenham compreendido um pouco dos números primos e dos números compostos. Daremos continuação ao assunto. Olá, eu sou o Davi e eu vou explicar sobre os critérios de divisibilidade, que vai estar ajudando você a conseguir dividir com mais velocidade e vai estar ajudando você a resolver frações MMC e MDC. Bom, o primeiro critério de divisibilidade é o critério de divisibilidade por 2. Para um número ser divisível por 2, ele tem que ser par, ou seja, ele tem que terminar em 2, 4, 6 ou 8. Aqui a gente vai pegar qualquer número par e vamos dividir por 2. Por exemplo, a gente vai pegar o 8. 8 é um número par. Logo, ele vai ser divisível por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Agora a gente vai para o segundo critério, que é o critério de divisibilidade por 3. Para um número ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. Então aqui a gente vai pegar um número que a soma dos seus algarismos vai dar um resultado divisível por 3. Bom, aqui a gente pegou 123. Agora a gente vai somar os algarismos do número. Bom, somando a gente viu que o resultado vai dar 6. Logo, a gente sabe que 123 é divisível por 3. E aí, a gente vai fazer a divisão agora. Vamos ver que eu esqueci. Olá, eu me chamo Davi e eu vou explicar sobre os critérios de divisibilidade. Que vai estar ajudando você a fazer divisões com mais velocidade, vai estar ajudando você a resolver frações, MMC e MDC. Bom, o primeiro critério de divisibilidade é o critério de divisibilidade por 2. Para o número ser divisível por 2, basta que ele termine em um número par. Então aqui a gente vai pegar um número par qualquer e vai dividir por 2, para ver como isso está certo. Bom, a gente pegou o 64 e como vocês podem ver o resultado vai ser 32, ou seja, ele é divisível por 2. Agora partindo para o segundo critério, que é o critério de divisibilidade por 3. Para um número ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que dar um número divisível por 3. Então agora a gente vai pegar um exemplo disso. Bom, a gente pegou o 123. Agora a gente vai somar os seus algarismos e ver o resultado.
o resultado deu 6, ou seja, quer dizer que 123 vai ser divisível por 3. Agora a gente vai fazer essa divisão. Bom, aqui não dá para dividir por 3, então a gente vai pegar o 2, que vai ficar 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. E aqui vai dar 0. A gente baixa o 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então o resultado vai ser 41. Agora partindo para o terceiro critério, que é por 4. Para um número ser divisível por 4, os seus últimos dois logaritmos têm que formar um número divisível por 4. E agora a gente vai pegar um exemplo disso. A gente pegou aqui o 216. E aqui os seus últimos dois logaritmos vão formar o número 16. Então, o 16 ele é divisível por 4. Então, logo, esse número também vai ser divisível por 4. Agora a gente vai pegar, a gente vai fazer essa divisão. Bom, 2 não dá para dividir por 4, então a gente vai pegar o 21. Aqui, 21 dividido por 4 não vai dar exato. Então a gente vai fazer aqui 5 vezes 4, que vai dar 20. Isso vai sobrar 1. A gente baixa o 6 e divide 16 por 4, que vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Ou seja, deu certinho o resultado, não sobrou nada. Agora para o quarto critério, que é o de divisibilidade por 5. Para o número ser divisível por 5, ou ele tem que terminar em 0 ou 5. Ou seja, só vai dar certo nesse caso. Se a gente pegar qualquer outro número que termine em outro número, que termine com outro logaritmo, que não seja o número 5 ou 0, não vai ter como dividir, não vai dar exato essa conta. Mas se a gente pegar qualquer número terminado em 0, como 50, 15, esses números a gente vai poder estar dividindo. Ó, 50 dividido por 5 vai dar 10. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, somente nesses casos que os números vão estar podendo ser divisíveis por 5. Divisibilidade por 6. Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E agora a gente vai pegar aqui um exemplo. Bom, a gente vai pegar o número 42. Bom, a gente pode ver que o número 42 é divisível por 2, porque ele termina em um número par. Ele também é divisível por 3, porque a soma dos seus logaritmos 4 mais 2 é igual a 6, que é um número divisível por 3. Então agora a gente vai fazer essa divisão. Bom, 42 dividido por 6. 4 no lugar, então a gente vai ter que pegar o número inteiro. Bom, você pode fazer de cabeça, mas se você sabe tabuada, você sabe aqui que esse resultado vai dar 7. 7 vezes 6 vai dar 42. Agora, partindo para o sexto critério de divisibilidade, divisibilidade por 8. Para o número ser divisível por 8, os seus últimos dois logaritmos precisam formar um número divisível por 8. Agora a gente vai pegar o número grande como exemplo para isso. Bom, aqui a gente pode pegar os últimos dois logaritmos e a gente vai ver o número que deu. Vai dar 32. 32 é divisível por 8. Então, logo 432 vai ser divisível por 8. Agora a gente vai fazer essa divisão. Bom, 43 divisível 4 não dá para dividir por 8. Então a gente vai ter que pegar o 3. Vai ficar 43. 43 dividido por 8 não vai dar exato. Vai dar 5. 5 vezes 8 vai dar 40. E aí vai sobrar 3. A gente baixa o 2. E 32 dividido para 8 vai dar 4. E assim a gente fez a divisão, provando que o número é divisível por 8. E agora divisibilidade por 9. Divisibilidade por 9 é basicamente a mesma coisa que por 3. Para um número ser divisível por 9, a soma dos seus logaritmos tem que dar um número divisível por 9 também. Agora a gente vai pegar um exemplo aqui.
Bom, a gente pegou 144. Agora a gente vai somar, né, para ver se dá para dividir por 9. Bom, a soma vai dar 9. E 9 é divisível por ele mesmo. Então, 144 pode ser dividido por 9. Agora a gente vai fazer essa divisão. Bom, 1 não dá para dividir por 9, então a gente vai ter que pegar o 4. 14 dividido por 9 não vai dar exato. Então vai ter que ficar 1 vezes 9. E aí vai sobrar 5. A gente baixa o 4. E aí, 54 dividido para 9 vai dar 6. 6 vezes 9, 54. Gravando. Depois de explicar anteriormente sobre o termo sendo a fatoração, agora eu vou entrar mais em detalhes sobre os exemplos de fatoração, os tipos de fatoração. Ou seja, como nós levamos isso na prática. Nós já vimos que fatorar é praticamente separar os números em fatores, os números compostos em fatores. Bem, o primeiro tipo de fatoração é o fator do número em evidência. Como ele funciona? Ele funciona quando temos termos que se repetem, que são comuns em todos os fatores. Necessariamente em todos? Não, mas para nós dizer ter um fator comum em evidência, é necessário que esteja em todos. Mas, em matemática, podemos manipular os conceitos só para o que seja necessário. Então, funcionaria assim. Eu tenho esse daqui, nós vemos que o 3 se repete tanto no primeiro, no segundo e no terceiro. Por quê? Porque 6 é 2 vezes 3. É um termo composto. Por 2 temos primo, tem o 2 e o 3. E o 9 é 3 vezes 3. Então nós podemos separar o 3 e ele vai multiplicar toda a expressão. Mas também temos aqui o A, que vai ser comum nos 3 termos. Então podemos colocar também o A. E ficaria. Aí colocamos um parêntese, porque o 3A ele vai multiplicar cada um dos termos que esteja dentro do parênteses. Ficando assim. 3 vezes A. 3A vezes A. 3A ao quadrado. 3A vezes 2, 6A. E 3 vezes 3, 9. E A vezes A ao quadrado igual ao cubo. Então, a forma de fatorar seria essa bem aqui. Seria o fator em evidência. Agora, no agrupamento, nós podemos separar os termos, só que não necessariamente precisa aparecer em todos. Se nós podemos separar 2 em 2 ou 3 em 3, os que seriam comuns. Ficando assim. Separamos o x, porque ele vai multiplicar tanto esse termo e esse outro. Nós vemos que ele se repete. E vai ser assim. X vezes x ao quadrado, mais 2, porque 2 vezes x é igual a 2x. Vezes 3, porque ele tomou aqui e eu tomo bem, eu tomo no 3 e eu tomo no 6. E o y. 3y multiplicado por 1 vai ser 3y mais 2 para dar 6y. 3
terminaria assim. Ou podemos ainda voltar na sua forma original, que seria x ao quadrado mais 2x. Essa forma seria melhor. A diferença de quadrados. Já essa daqui seria a fatoração de diferença de quadrado. Essa daqui seria a forma fatorada. Eu vou começar aqui para gerar a forma da diferença de quadrado. Seria assim: x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. Y vezes x, xy. Y vezes menos y ao quadrado. Nós temos de menos xy mais y, isso aqui é igual a zero. Então nós podemos tirar. Ficando x ao quadrado menos y ao quadrado. Então nós temos de x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x mais y vezes x menos y. Agora, o trinômio quadrado perfeito. X mais y, tudo isso elevado ao quadrado é o mesmo que x mais y vezes x mais y. Seria assim: x vezes x ao quadrado mais x vezes y, xy, mais y vezes x, também eu posso escrever como xy porque alguns dos fatores não alteram o produto, e y vezes y ao quadrado, ficando a famosa frase primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado ao segundo. Basicamente, os tipos de fatoração mais famosos são esses. 9 ele não é divisível por 2. Então a gente vamos para o próximo número primo, que é o 3. 9 agora é divisível por 3. Então colocamos 3 aqui. 3 dividido para 9 dá 3. O 5 não é divisível por 9. Então a gente baixa o 5. O 3 ele é divisível por 3. Então colocamos 3 aqui novamente. E 3 dividido por 3 dá 1. O 5, como ele não é divisível por 3, ele abaixa novamente. Agora, como o 5 não é mais divisível por 3, a gente vai para o próximo número primo. Então, 5 novamente. Então, a gente colocará o 5. Abaixaria 5 dividido por 5 dá 1. Então, o MC, o mínimo múltiplo comum, vai ser o produto desses 3 aqui. 3 vezes 3, 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45. Então, foi isso, gente. O mínimo múltiplo comum. E eu espero ter ajudado vocês. Olá, gente, eu vou apresentar aqui para vocês, hoje na aula de hoje, sobre o MDC, maior divisor comum. E vou apresentar em base de uma questão
para a gente exemplificar e treinar um pouquinho, né? Questão de concurso público nível médio, que diz na questão: um funcionário dos Correios deseja empacotar 2 tipos de produtos em caixas com o maior tamanho possível, de forma que não haja sobra de produtos. Ele possui 84 unidades de envelopes, 108 unidades de selo. Quantas caixas iguais ele pode contar com o maior número possível de itens por caixa, sem misturar os tipos de produtos? Quando numa questão houver o maior número possível, você já tem a ideia de que estamos falando de MDC. E quais números a gente vai ter que fatorar no MDC? Os números dados na questão, que são o 84 e o 108. No MDC é fatorado os 2 números até o último valor em comum deles ser fatorado, que é diferente do MMC. No MMC a gente fatora até o final, independente se os números são ou não, tem o mesmo número primo. Já no MDC não, os 2 têm que ter o mesmo número primo. Vamos mostrar isso melhor na minha explicação com 108 e 84. 108 e 84. Qual número divide 108 e 84 ao mesmo tempo? Primeiro número primo da galera, número 2. 108 dividido por 2, não vou calcular, usar a calculadora, vamos calcular aqui no quadro. 108 dividido por 2. São 5, 10, né? E 8 baixa, 4. 54. Por 84. Por 84, vamos lá, por 84, 4. 42. Ainda dividem pelo mesmo número primo? Sim. Qual? O 2 também. 54 dividido por 2. Vamos lá. 54 dividido por 2. Por 2, 4. Sobra 1. Por 2. Por 2. Não, por 7 aqui. Por 7. 14. Beleza. 27. E 42 dividido por 2, vai dar 40 por 2, por 21. Aí, nós vemos aqui que 27 e 21 são números que não são mais divisíveis por 2. São divisíveis por o mesmo número primo agora, que já é outro. 3, no caso. Opa! Por 3. 27 dividido por 3, 9. 21 dividido por 3, 7. Logo, e 9 e 7 são divisíveis por o mesmo número primo? Não, porque 7 não é divisor de 9, nem 9 é divisor, nem 9 tem o mesmo divisor que 7. Logo, a conta termina aqui mesmo no MDC. Se fôssemos pegar o MMC, finalizaríamos com mais dividindo 9 por 3 e o 7 por ele mesmo, porque ele é um número primo. Detalhe. Voltando, 2 ao quadrado multiplicado por 3 vai ser igual a 12. Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. Logo, a resposta para a nossa questão seria a letra B. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários.